Vamos lá, Jamil, vamos falar de eleição. Falei aqui no comecinho do Entre Nós que a gente vai estar falando sempre desse assunto. É nosso dever de casa, né? De manter todos os telespectadores, não, a gente está na rádio. Todos os ouvintes, eleitores bem informados sobre todo o processo. E o destaque do Jamil hoje é sobre esse assunto, porque juristas, representantes da nossa sociedade civil, procuraram a Comissão Interamericana justamente para pedir ajuda, preocupados com a possibilidade de violência, Jamil, especificamente contra quem vai trabalhar nas eleições? Exatamente, parece impressionante a gente estar falando disso no século XXI no Brasil, com mais de 30 anos de democracia, mas é isso mesmo. São as entidades, juristas, acadêmicos, ONGs, que foram procurar a Comissão Interamericana para fazer esse pedido. Pedido para que a Comissão Interamericana ajude a proteger mesários, juízes eleitorais, as pessoas que vão trabalhar no dia 2 de outubro e também, eventualmente, no segundo turno. Enfim, você tem aí uma situação em que existe um medo real da violência no processo eleitoral e que essa violência desemboque também no dia da eleição nas mesas eleitorais, nas sessões eleitorais. Imagine só essa situação. E aí esse pedido foi feito, a Comissão Interamericana vai avaliar esse pedido, de que forma vai poder atender, inclusive, esse pedido. É verdade que a Comissão Interamericana era um órgão da OEA, da Organização dos Estados Americanos. A OEA já vai mandar uma delegação de observadores para a eleição, mas os observadores não são de proteção, né? Os observadores não têm essa função, eles vão ver se houve ou não houve fraude, se houve ou não houve alguma irregularidade, lembrando que eles já vieram em 2018, já vieram em 2020 e não encontraram absolutamente nenhuma irregularidade de nenhuma forma em nenhuma eleição brasileira, só para deixar aqui muito claro, não é porque eles vieram por conta de suspeitas, eles vieram porque justamente não se sabia, ou até a dimensão que isso poderia ter, não teve nenhum problema em nada disso. Agora, o que fazer diante de uma situação de violência, que aí é um outro caso muito claro. Hoje, por acaso, Michelle Bachelet, a alta comissária da ONU para Direitos Humanos, deu uma coletiva de imprensa aqui de manhã e voltou a falar exatamente desse ponto também, Adriana, justamente do risco de violência política durante essas últimas semanas de campanha eleitoral. O que é isso? É ataques contra candidatos, candidatas que representam minorias, é você criar um clima de tensão no qual a pessoa que vai votar não vota exatamente de uma forma tranquila. Isso é absolutamente fundamental numa eleição, não é só a segurança da urna, é a segurança da pessoa, que ela possa ir, voltar, expressar a sua vontade política desse lado ou do outro lado, de uma forma absolutamente tranquila, civilizada, dentro das regras do jogo. É por isso que existe essa preocupação agora internacional em relação ao Brasil. Efetivamente, qual é o próximo passo, Jamil? É claro que há preocupação, né? É claro que os contatos são feitos, mas efetivamente, por exemplo, para o eleitor aqui no Brasil muda alguma coisa? A gente vai sentir alguma diferença ou não? Fica só nesse campo político, burocrático, institucional, diplomático? O objetivo é que o eleitor não sinta nada, que não tenha nenhuma repercussão, não tenha nenhum tipo de impacto sobre o eleitor, que ele possa justamente ir com total tranquilidade. Próximo passo, a Comissão Interamericana vai avaliar de que forma vai atender. Agora, o que já é verdade, o que já é o caso, é que você tem uma situação em que a Comissão Interamericana já criou uma sala de situação, é chamada Situation Room, que é justamente para acompanhar de uma forma permanente a eleição no Brasil, de agora até o dia da votação e até mesmo os desdobramentos. O que significa isso? O que vai acontecer depois da eleição. É isso. A gente falava aqui antes de você entrar justamente sobre essas questões do funcionamento, como tudo deve funcionar no dia da votação. Falava com o advogado Alberto Rolo e a gente recebeu a participação de um ouvinte, Fábio, a Maria. Enquanto a gente falava sobre essas questões de não poder levar o celular para registrar voto, filmar, porque é o sigilo do voto e toda a organização também que fica afetada, ela escreveu assim, que já viu briga por conta de celular dentro da sessão eleitoral. A mulher queria tirar foto do voto de qualquer forma. Isso em outros tempos, a gente via essas situações que às vezes um conflito surgia e resolvia, e assim, eram casos, digamos, mais isolados e contornáveis. O problema é que nos últimos anos, o questionamento em relação à segurança das urnas, todo esse uso político desse discurso foi tão reforçado que é claro que esse ano, possivelmente, a gente pode esperar que os mesários vão ter mais dificuldades se a pessoa quiser a todo custo dizer que vai registrar o voto e que tem direito, e não tem.
porque não pode registrar, não pode filmar. A gente falava sobre isso agora e veio essa participação dessa ouvinte, a Maria, aqui de São Paulo. E é isso. A gente tem que torcer para que nada mais complexo, violento aconteça, mas segurança de candidatos mais reforçada, preocupação com os mesários, a ponto agora da Comissão Interamericana de Direitos Humanos ter sido acionada. De hoje até o dia das eleições, até o resultado final, a gente tem muitas questões para estarmos atentos, Jamil. Agora, E, Adriano, só uma... complemente. Perdão, Fábio. Não, complemente, Jamil, complemente, por favor. Não, a Michelle Bachelet, que foi presidente do Chile 2 vezes, foi ministra da Defesa do Chile, enfim, tem todo um histórico dela, ela falava hoje de manhã, situações eventuais de violência numa eleição podem acontecer, claro, em qualquer lugar do mundo. Agora, é responsabilidade das autoridades, e aí dos candidatos e autoridades, de baixar a bola, de justamente apelar aos seus eleitores, os seus apoiadores, os seus cabos eleitorais, a justamente fazer um outro jogo, que é o da calma, que é justamente a da garantia do voto, e não a de acirrar justamente a tensão, que é muitas vezes isso que a gente acaba vendo no Brasil, criando esse clima que, como você disse, Adriana, não existia antes. Né? Vamos ser claros aqui. É claro que o acirramento político previamente a uma eleição sempre acontece, mas isso é uma eleição, isso é a disputa política, a disputa pelo poder, afinal de contas, a disputa pelo poder de um dos maiores países do mundo não é absolutamente irrelevante, existe. Agora, a gente está vendo uma situação inédita, pelo menos na democracia brasileira, de uma situação de extrema tensão, de uma tensão que, claro, pode desbordar ou pode acabar justamente afetando, inclusive, aqueles que vão estar trabalhando. E olha só, essa segurança não é só no Brasil. Eu fui informado por membros do Itamaraty que haverá uma segurança extra também nos consulados brasileiros no exterior, porque também esses conflitos vão poder acontecer, eventualmente no exterior, com 2 grupos ou mais de 2 grupos, se enfrentando num consulado que às vezes é uma repartição pequena, não está acostumado com a questão de segurança. Os consulados brasileiros não têm problema de segurança. Isso não é um consulado americano, não é um consulado de Israel, que eventualmente podem sofrer atentados, etc. Não, o consulado brasileiro normalmente é um lugar muito tranquilo. Para quem vive no exterior, é uma das características. Qualquer um entra, não tem nenhum tipo de problema. E agora o Itamaraty já pensando, inclusive, em reforçar a segurança até dos consulados, dos locais de votação dos brasileiros no exterior. Bom, você adivinhou a pergunta que eu ia fazer para encerrar o nosso papo, já em questão de curiosidade mesmo, né? Porque você mora na Suíça já tem um tempo e quem mora fora pode votar só para presidente. Eu ia perguntar justamente sobre isso, sobre a segurança, e se é fácil, se é tranquilo, se o trâmite é normal. É muito tranquilo. Na verdade, tem um pouco mais de fila do que no caso brasileiro, porque de repente você tem uma cidade com um número significativo de votos e você acaba tendo um local só de votação. Mas é muito tranquilo. Sinceramente, tanto o TSE quanto o Itamaraty sempre organizaram de uma forma muito competente. Esse ano vai ter um número recorde de pessoas inscritas, quase 700 mil brasileiros inscritos no exterior. Para você ter uma ideia, Fábio, é o dobro de 2014. Dobro, não é 10% de aumento, é o dobro de 2014. Claro, tem um número maior de brasileiros no exterior, verdade, mas esse número não dobrou. Né? Então você tem essa novidade em relação ao voto no exterior, como você falou, é só voto para presidente. Às vezes a gente escuta, principalmente das pessoas que não concordam com o que a gente pensa, diz, quem é você para falar e para votar nas coisas do Brasil, você nem mora aqui. Bom, a Constituição me dá esse direito, não só a mim, dá a todos os brasileiros que moram no exterior esse direito de votar. Então, isso é muito claro que isso pode ser feito e vai ser feito, e o Itamaraty se preparou já para isso.